So good evening, everybody. We're going to start doing some evening chants for the praise for the Buddha, Dhamma, and Sangha, and the sublime attitudes after. So boa noite a todos. A gente vai começar com os cânticos dos cânticos vespertinos, prestando respeitos, prestando homenagens a Buda, Dhamma, Sangha. E depois, após isso, a gente vai fazer as atitudes sublimes. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavantam Adivadi Sawakalu Bhagavatam Dhammam Sami Subhatipanno Bhagavato Sangho Sangham Namami. Como aí, Bhagavatam Saranam Bhagavata Sattvapadhyayam Bhagavata Sattaya Sajnam Bhagavatam Bhojema Vimehi Sakarahitam Bhagavata Sasadam Sassavaka Sangha Bhujayama Annadani Mayantang Bhagavantam Vachaya Bhigaidum Pupu Bhagaramakkarante Vabuddhanu Satriyan Chakaromase Bhagavato Bhagavato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Bhagavato Samma Sambuddhassa Tangpo Pana Bhagavantam Evam Kaliyam Kikisato Apugato Iti Piso Bhagavantam Samma Sambuddho Vija Charana Sambhavo Sukhato Kavido Anutaro Purisadhamma Sarati Saddha Deva Manusanam Buddho Bhagavanti Handamayang Buddha Bigiting Karomase Tavarata Digunda Diyuto Sudha Dhyana Karuna Isamakatato Odesiyo Sukhatam Kamalam Sura Vanda Maham Amanam Sirasa Jinendam Bodhoyo Samapadinam Saranam Ke Mahutama Patamanusati Taram Vandalitam Sirenaham Buddha Sahasmila Sova Buddho Nesami Isaro Buddho Dukkha Sagata Vidana Chaitasame Buddha Sahamya Devi Sariram Jivitam Chidam Vandanto Harisari Buddha Seva Subodhitam Nati Me Saranam Nanya Buddho Me Saranam Varam Etena Sakya Vajena Vaneyam Satu Satane Buddha Me Vanavamena Yam Punyam Pasutam Dita Sarepiyam Tarayame Mahesum Asate Yasam.
Andamayang Dhammanusatiniyang Karomase Vakaro Bhagavata Dhammo Sandhijiko Vakhaliko Vipasiko Om Panayiko Pachatam Vedita Bhuvinyuti Andamayang Dhamma Vigiting Karomase Makatata Digundayo Sena Seyo Yo Nagapa Kapariyanti Vimoka Veno Dhammo Buddha Kapatana Kapataritake Vanda Dhamma Parang Varatameta Dhammo Yo Samapailam Saranam Kemanutavam Dutiya Nusatikaram Vandamitam Sirena Dhamma Sahasmita Sova Dhammo Vesami Kisaro Dhammo Dukkha Sagata Cha Vidata Charitasame Dhamma Sahandiya Veni Sariram Jivitam Jidam Vandam Toham Charisari Dhamma Seva Sudamatam Nati Me Saranam Agya Dhammo Me Saranam Varam Etena Sachavajena Vadeyam Satu Sasane Dhamma Me Vantamina Yam Punyam Pasuta Vida Sare Piyam Tarayame Mahisum Asate Jasa Andamayang Sanghanusatiniyang Karomase Bhagavato Sarvakasambho Purju Patipanno Bhagavato Sarvakasambho Nyaya Patipanno Bhagavato Sarvakasambho Sandhi Patipanno Bhagavato Sarvakasambho Ilan Jatani Purisa Yugani Yata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sarvakasambho Ahumeyo Pahumeyo Takimeyo Anjali Karaniyo Anutaran Punya Tirtam Lokasati Andamayang Sangha Vigiting Karomase Sanghamaya Supati Pati Guna Diyuto Yodam Dito Arya Pugala Sangha Seto Sila Dhamma Pavara Sayakaya Chito Vandam Maham Dhamariya Naganam Susuda Sanghoyo Samapaninan Saranam Ke Mamutaman Tahiyanu Sati Param Vandamitam Sire Naham Sanghasa Hasmita Soa Sangho Me Samiki Saro Sangho Dukkha Sagata Cha Vidata Chaita Same Sanghasaham Niyaveni Sariram Jivitam Jidam Vandanto Hancharisami Sanghaso Patipanatam Nati Me Saranam Kaya Sangho Me Saranam Varam Etena Satchavajena Vadeyam Satu Sasane Sanghameva Namarena Yam Punyam Asutam Vida Sabe Piyam Tarayame Mahisum Tasate Yosam
Aham Sukhito Honi, eu seja feliz, Nido Honi, eu seja livre do estresse e da dor. Awero Honi, eu seja livre de animosidade. Abeya Pacho Honi, eu seja livre da opressão. Amigo Honi, eu seja livre de problemas. Sukhiyatanam Hariharami, que eu me cuide com tranquilidade. Sabe Sata Sukhita Hontu, que todos os seres vivos sejam felizes. Sabe Sata Uera Hontu, que todos os seres vivos sejam livres de animosidade. Sabbe Sata Abhya Paja Hontu, que todos os seres vivos sejam livres da opressão. Sabbe Satanika Hontu, que todos os seres vivos sejam livres de problemas. Sabbe Sata Sukhiyatanam Pariharantu, que todos os seres vivos se cuidem com tranquilidade. Sabbe Sata Sabadukha Pamuchantu, que todos os seres vivos sejam livres do estresse e da dor. Sabbe Sata Ladha Sampatito Mavigachantu, que todos os seres vivos não sejam desprovidos da boa fortuna conquistada. Sabbe Sata Kama Saka Kama Dayada Kama Yoni Kama Bandhu Kama Patisarana. Todos os seres vivos são os donos de suas ações, herdeiros de suas ações, nascidos de suas ações, relacionados através de suas ações e vivem independentes de suas ações. Yanghamankari Santi Kalyanam Vapapakam Vadasatayatha Pavisanti. Seja lá o que eles façam, para o bem ou para o mal, isso eles herdarão. Sambe Sata Sarahontu, Awera Sukajivino, que todos os seres vivos vivam felizes, sempre livres de animosidade. Katam Punya Palam Maiham Sabe Bhagi Bhavantu Te, que todos compartilhem das bênçãos vindas do bem que eu fiz. Hotu Sambang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sambadevata, que todos os devas o protejam. Sambhabhutanu Bhavena, através do poder de todos os Budas. Soti Hontu Nirantarang, que você esteja bem para o sempre. Hotu Sambang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sambadevata, que todos os devas o protejam. Sambadhamma Bhavena, através do poder de todo Dhamma. Soti Hontu Nirantarang, que você esteja bem para o sempre. Hotu Sabang Sumangalang, que todas as bênçãos estejam presentes. Rakantu Sabadevata, que todos os devas o protejam. Samba Sangha Nupavena, através do poder de toda a Sangha. Soti Hontu Nirantarang, que você esteja bem para o sempre.
Então, quando a gente espera o Tanajan, a gente pode meditar. So while we wait for Tanajan to enter the room, we can sit and meditate if you like.
Boa noite, Tansano. Boa noite, Tanajan. We're about to get some rain here. Aham. So, a gente está esperando uma chuva aqui, mas é bom. So I guess we're ready when you are. Okay. Good evening. I hope that your retreat is continuing to be peaceful and thought-provoking. Boa noite para todos. Espero que o retiro esteja sendo pacífico e que esteja provocando algum tipo de pensamentos úteis, talvez. Last night, we talked about the reasons why it's important to develop a skillful sense of self on the path. Tonight, we'll talk about the Buddha's instructions on how to do it and the lessons we can learn from doing it well. Ontem à noite, falamos sobre as razões pelas quais é importante desenvolver uma noção hábil do eu no caminho. Essa noite falaremos sobre as instruções do Buda sobre como fazer isso e as lições que aprendemos ao fazer isso bem. As we've mentioned, you don't just have one sense of self, you already have many senses of self, corresponding to the many desires you've acted on in the past. We've also mentioned that each sense of self is part of a strategy to find happiness. In relationship to each strategy, you'll find that you have three types of self. The first is the self as agent, which is the self that can act to produce happiness. The second is the self as consumer, the you that experiences and enjoys that happiness. The third is the self as commentator, who comments on the work of the agent and on the extent to which the self as consumer is actually satisfied with the happiness that the self as agent has been able to attain. This is the self that passes judgment on your actions. Because there are many selves in each category, you often have one commentator self making comments about another commentator self. Como mencionamos, você não tem apenas uma noção de eu. Você tem muitas noções de eu, correspondendo aos muitos desejos de acordo com os quais você agiu no passado. Também mencionamos que cada noção de eu é uma parte de uma estratégia para encontrar a felicidade. Você descobrirá que, em relação a cada estratégia, você possui três tipos de eu. O primeiro é o eu agente, que é o eu que pode agir para produzir felicidade. O segundo é o eu consumidor. É o você, entre aspas, que experimenta e desfruta dessa felicidade. O terceiro é o eu comentarista, que comenta sobre o trabalho do agente e sobre até que ponto o eu consumidor está de fato satisfeito com a felicidade que o eu agente foi capaz de alcançar. Este é o eu que julga suas ações, e como há muitos eus em cada categoria, muitas vezes você tem um eu comentarista fazendo comentários sobre outro eu comentarista. Our problem is that these many selves often work at cross purposes to one another. As when one consuming self wants to have an affair with a neighbor, whereas another consuming self wants to be admired for being a moral person. Sometimes our selves may band together to act in ways that are actually unwise, getting in the way of long-term happiness, as they focus on short-term pleasures. You can see this in yourself when a self as commentator exaggerates the pleasure you get from doing something unskillful and tries to get you to do it again. O nosso problema é que esses vários eus muitas vezes trabalham com propósitos contraditórios uns com os outros. Assim, quando um eu consumidor quer ter um caso com um vizinho, uma vizinha, enquanto um outro eu consumidor quer ser admirado por ser uma pessoa moral. Às vezes, nossos eus podem se unir para agir de maneiras realmente insensatas, sem sabedoria, atrapalhando a felicidade a longo prazo à medida que foca nos prazeres de curto prazo. Você pode ver isso em si mesmo quando um eu comentarista exagera o prazer que você obtém fazendo algo inábil e tenta induzi-lo a fazer isso novamente. The self strategy that the Buddha recommends tries to bring some wisdom and unity to the activities of these various selves, orienting them in one direction to the end of suffering. This strategy starts with a question that, as we've noted, he says lies at the basis of a discernment. What, when I do it, will lead to my long-term welfare and happiness?
This question contains two explicit roles for the self and one implicit one. A estratégia do eu que o Buda recomenda tenta trazer alguma sabedoria e unidade para as atividades desses vários eus, orientando-os em uma direção, o fim do sofrimento. Essa estratégia começa com uma pergunta que, como observamos, ele diz estar na base do discernimento. É a seguinte: o que, quando eu o fizer, levará ao meu bem-estar e à minha felicidade a longo prazo? Essa pergunta contém dois papéis explícitos para o eu e um implícito. When the question says, what when I do it, the I here in I do it is the self as agent. The my in my long-term well-being and happiness is the self as consumer of happiness. Those are the two explicit roles for self. As for the self as commentator, that's implicit in that it's the self asking the question, what standards of judgment should I use in looking for long-term happiness? The fact that this particular commentator wants to aim at long-term happiness shows that it's beginning to be wise. Quando a pergunta diz, o que, quando eu fizer, ele se refere ao eu aqui, que é o eu como o agente. O meu na frase meu bem-estar e minha felicidade a longo prazo, é o eu como consumidor da felicidade. Esses são os dois papéis explícitos para o eu. Quanto ao eu como comentarista, está implícito na medida em que é o eu que faz a pergunta. Por exemplo, entre aspas, que padrões de julgamento devo usar na busca da felicidade a longo prazo, fecha aspas. O fato de que este comentarista em particular, ter como objetivo a felicidade a longo prazo, mostra que está começando a ser sábio. Now, the canon recommends that we use both the idea of self as agent and the idea of self as consumer as part of our motivation for practice. For example, concerning the self as agent, there's a passage where Venerable Ananda tells a nun that even though we practice to put an end to conceit, it's only through a certain kind of conceit that we can actually practice. The conceit he's referring to is the conceit implicit in the idea, if others can do this, so can I. This relates to our confidence as the agent responsible for our action that we have the power to exert some control over events, and we're competent to learn how to do things correctly and skillfully. This healthy sense of I gives us confidence that we can handle the path. Without it, we wouldn't attempt the path at all. O cânone recomenda que usemos tanto a ideia de eu como agente, quanto a ideia de eu como consumidor, como parte da nossa motivação para a prática. Por exemplo, no que diz respeito ao eu como agente, há uma passagem que o venerável Ananda diz a uma monja que, embora pratiquemos para pôr o fim à presunção, é apenas por meio de um certo tipo de presunção que podemos, de fato, praticar. A presunção a que ele está se referindo é a presunção implícita na ideia. Se os outros conseguem fazer isso, eu também consigo. Isso está relacionado à nossa confiança ou competência como agente responsável pela ação, de que temos o poder de exercer algum controle sobre os eventos e que somos competentes para aprender a fazer as coisas corretamente e habilmente. Nossa noção saudável de eu nos dá confiança de que somos capazes de dar conta do caminho. Sem essa noção saudável de eu ou do eu, jamais tentaríamos percorrer o caminho. The Buddha also teaches us to use the idea of self as consumer as motivation for the path. There's a passage in the canon where he's apparently talking about a monk who's getting discouraged on the path and is thinking about going back to his lay life. Essentially, he recommends that a monk in that situation ask himself, do you really love yourself? Are you going to content yourself simply with food, clothing, shelter, and medicine of lay life, even though this means staying in the cycle of birth, aging, illness, and death? Would you really like to put an end to suffering? The implication here is that if you really love yourself, you should try to put an end to suffering. You should care for the self that's going to be consuming the results of your actions. O Buda também nos ensina a usar a ideia do eu como consumidor como motivação para o caminho.
Existe uma passagem, ou há uma passagem no cânone, em que ele aparentemente está falando sobre um monge que está ficando desanimado no caminho e está pensando em voltar à sua vida leiga. Em suma, ele recomenda que o monge nessa situação se pergunte: você realmente se ama? Você vai se contentar simplesmente com comida, roupas, abrigo, remédios da vida leiga, mesmo que isso signifique permanecer no ciclo de renascimento, envelhecimento, doença e morte? Ou você realmente gostaria de acabar com o sofrimento? A implicação aqui é que, se você realmente ama a si mesmo, deve tentar pôr o fim ao sofrimento. Você deve cuidar do seu eu, que vai consumir os resultados de suas ações. So, what should the selfless agent do to show genuine goodwill for the selfless consumer? The traditional answers for the Buddhist question, what when I do what will lead to my long-term well-being and happiness, start with the practices called acts of merit, generosity, virtue, and the development of goodwill. Each of these practices fosters a healthy sense of self. Então, o que o eu como agente deve fazer para mostrar boa vontade genuína ao seu eu consumidor? As respostas tradicionais para a pergunta do Buda: o que, quando eu fizer, levará ao meu bem-estar e à minha felicidade a longo prazo? Começar com as práticas chamadas atos meritórios, generosidade, virtude e desenvolvimento da boa vontade. Cada uma dessas práticas promove uma noção saudável do eu. When the Buddha teaches generosity, he emphasizes the fact that you're free to give. In fact, when a king once asked him, who should I give things to? The king expected that the Buddha would say, give to me and my disciples. Instead, though, the Buddha said, give wherever you feel inspired. In other words, he encouraged the king to practice generosity as a way of exercising his freedom to choose. Quando Buda ensina generosidade, ele enfatiza o fato de que você é livre para praticá-la, livre para doar onde quiser. Aliás, quando um rei uma vez lhe perguntou ao Buda: a quem devo fazer doações? O rei esperava que o Buda dissesse: dê a mim e aos meus discípulos. Em vez disso, o Buda disse: doe a quem quer que você se sinta inspirado. Em outras palavras, ele encorajou o rei a praticar a generosidade como uma forma de exercer sua liberdade de escolha. The act of generosity is one of the first ways we realize that we do have freedom of choice. When you were a child, the first time you realized you had that freedom was when you gave away something you didn't need to give. It wasn't on a holiday or somebody's birthday when you had to give something. It was when you, of your own accord, wanted to make a gift of something that was yours. A strong sense of well-being and self-worth came from that choice. When you don't give, there's no special sense of self-worth. When you're forced to give, there's no special sense of self-worth. But if you give when there's no compulsion, it gives rise to a sense of genuine self-esteem. You're not just a slave to your appetites. You have a noble heart that's willing to share pleasure with others. O ato da generosidade é uma das primeiras maneiras pelas quais percebemos que temos liberdade de escolha. Quando você era criança, a primeira vez que percebeu que tinha essa liberdade foi quando presenteou algo que não precisava presentear. Não era um feriado nem um aniversário de alguém. Uma situação em que você tinha que presentear alguma coisa. Foi quando, por sua própria vontade, você quis presentear algo que era seu. Uma forte sensação de bem-estar e autoestima veio dessa escolha. Quando você não presenteia, não há uma noção especial de autoestima. Quando você é forçado a presentear, não há uma noção especial de autoestima. Mas se você presenteia alguém quando não é compulsório, isso dá origem a ou gera uma sensação de autoestima genuína. Você não é apenas um escravo de seus apetites. Você tem um coração nobre que está disposto a compartilhar prazer com os outros. Similarly, with the practice of virtue, such as observing the 5 precepts against killing, stealing, illicit sex, lying, and taking intoxicants. When you realize it, there are ways that you could get away with harming someone, but you choose not to. It gives rise to a very strong sense of self-esteem. When you're tempted to do something that's unskillful, but you learn how to say no to that temptation, you realize again that you're not a slave to your defilements. Da mesma forma, com a prática da virtude, como observar os 5 preceitos contra matar, roubar, sexo ilícito, mentir
e tomar substâncias intoxicantes. Quando você percebe que existem maneiras de se safar, prejudicando alguém, mas opta por não fazê-lo, isso dá origem a uma sensação muito forte de autoestima. Quando você é tentado a fazer algo que é inábil, mas aprende a dizer não a essa tentação, percebe novamente que não é escravo de suas corrupções mentais. This is how the practice of virtue develops skill in learning how to deal with addictive behavior. For example, suppose that you feel tempted to do something and you try to say no. Part of the mind will say, well, you're going to say yes in 5 minutes, so why not say yes now and get it over with? I'm going to keep coming back until you give in. You learn how to say, no, I'm not going to fall for that trick. What I do in 5 minutes is not my responsibility right now. My responsibility is what I do right now. And it's not the case that you go away when I give in. You'll come back stronger the next time. If you keep this up, you learn how to deal with all the tricks that the mind has to fool itself. This gives rise to a sense of competence and self-worth. It also gives you a lesson in the existence of choice, which is an important element on the path. É assim que a prática da virtude desenvolve a habilidade em aprender a lidar com comportamentos compulsivos. Por exemplo, suponha que você se sinta tentado a fazer algo e tente dizer não. Parte da mente dirá: ah, bem, você vai dizer sim daqui a 5 minutos. Então, por que não dizer sim agora e acabar com isso de uma vez? Vou continuar voltando até que você ceda. Isso diz a mente. Mas você aprende a dizer não. Eu não vou cair nesse truque. O que eu fizer aqui, há 5 minutos, não é minha responsabilidade agora. Minha responsabilidade é o que eu faço agora. E não é o caso que você irá embora quando eu ceder. Você voltará mais forte da próxima vez. Se você continuar assim, aprenderá a lidar com todos os truques que a mente tem para enganar a si mesma. Isso dá origem a uma sensação de competência e amor próprio. Também lhe dá uma lição sobre a existência da escolha, que é um elemento importante no caminho. Meditation on goodwill also gives rise to a sense of great well-being and self-worth. On the one hand, it reminds you that you do deserve to find true happiness. I don't know about Brazil, but in America, many people say that they have trouble feeling goodwill for themselves. They don't feel worthy of true happiness. If you have that attitude, it saps the strength you need to follow the path. But if you can remind yourself that true happiness isn't selfish or self-indulgent, it doesn't harm anyone and also puts you in a better position to help other people, this gives you a healthy motivation to practice. A meditação de meta, boa vontade, também dá origem a uma sensação de grande bem-estar e amor próprio. Por um lado, lembre você de que você merece encontrar a felicidade verdadeira. Eu não sei se é assim no Brasil, mas nos Estados Unidos, muitas pessoas dizem que têm dificuldade de sentir meta, boa vontade por si mesmas. Elas não se sentem dignas da felicidade verdadeira. Se você tiver essa atitude suga a sua força. Essa atitude suga a força que você precisa para seguir no caminho. Mas se você puder se lembrar de que a felicidade verdadeira não é egoísta nem autoindulgente, ela não prejudica ninguém e também o coloca em uma posição melhor para ajudar as outras pessoas. Isso lhe dá uma motivação saudável para praticar. On the other hand, the ability to extend thoughts of goodwill to large numbers of people, even those you don't like, creates a spacious sense of your own nobility, the nobility that comes from not carrying grudges or playing favorites. Por outro lado, a capacidade de estender pensamentos de meta boa vontade a um grande número de pessoas, mesmo aquelas de quem você não gosta, cria uma sensação espaçosa de sua própria nobreza. A nobreza que vem de não guardar rancor e de ser imparcial com as pessoas. All of these ways of practice give training in being more skillful and more mature in how you create your sense of I and mine. At the same time, they give you practice in learning how to disidentify with less skillful intentions, such as the desire to be stingy, hurtful, or mean. In this way, you're gaining practice in developing the perceptions of self and not self in a skillful way. Todas essas formas de prática dão treinamento para ser mais hábil e mais maduro no modo como você cria sua noção de eu e meu. Ao mesmo tempo,
eles lhe dão prática em aprender a se desidentificar com intenções menos hábeis, como com o desejo de ser mesquinho, causar dano ou ser maldoso. Dessa forma, você está ganhando prática no desenvolvimento das percepções do eu e não eu de uma maneira hábil. Now, to develop skillful actions in all situations and to bring them to the level where they develop into the Noble Eightfold Path, you have to master these practices of generosity, virtue, and goodwill as skills. This is where the self as commentator plays a major role, as it passes judgment on the self as agent and consumer, so that they will develop better standards for bringing about genuine long-term happiness. This means that the self as commentator needs to be trained to use standards of judgment that are really wise. Agora, para desenvolver ações hábeis em todas as situações e levá-las ao nível em que elas se desenvolvam no nobre caminho óctuplo, você tem que dominar essas práticas de generosidade, virtude, boa vontade, como habilidades. É aqui que o eu, como comentarista, desempenha um papel importante, pois julga o eu como agente e consumidor, de modo que eles desenvolvam padrões mais elevados para dar origem à felicidade genuína a longo prazo. Isso significa que o eu, como comentarista, precisa ser treinado para usar padrões de julgamento que sejam realmente sábios. The Buddha laid out the basic principles of training the self as commentator in the instructions to Rahula that we mentioned in the introductory talk for this retreat. To review those instructions, he encouraged Rahula to examine his intentions before acting, along with the results of his actions while doing them and the results after the actions were done. The action that this is a quote, this action that I intend to do, will it lead to affliction for myself or others? This action that I am doing, is it leading to affliction for myself or others? This action that I have done, did it lead to affliction for myself or others? If he anticipated any harm from a particular action in thought, word, or deed, he should not do it. If he saw that what he was doing was leading to harm or affliction, he should stop the action. If he saw that an action he had done led to harm or affliction, he should resolve not to repeat that action, and then get advice from other people on the path on how to avoid that mistake in the future. If, however, the action caused no harm, he should take joy in that fact and continue training himself day and night. O Buda estabeleceu os princípios básicos para treinar o eu como comentarista nas instruções de Rahula, que mencionamos na palestra introdutória deste retiro. Para rever essas instruções, vamos dizer o seguinte. Então, o Buda, ele encorajou Rahula a examinar suas intenções antes de agir, juntamente com os resultados de suas ações enquanto as executa e vendo os resultados depois que as ações foram feitas. Este tipo de ação que eu pretendo fazer levará a minha aflição ao dos outros? Essa ação que estou fazendo está levando a minha aflição ao dos outros? Essa ação que eu fiz levou a minha aflição ao dos outros? Se ele previr qualquer dano de uma determinada ação em pensamento, palavra ou ato ou ação, ele não deve prosseguir com a ação. Se ele enxergar que o que está fazendo está levando a danos ou aflições, ele deve interromper a ação. Se ele viu que uma ação que fez levou a danos ou aflição, ele deve se determinar a não repetir a ação e, em seguida, obter conselhos de outras pessoas no caminho sobre como evitar esse erro no futuro. Se, no entanto, a ação não causou nenhum dano, ele deve, então, se alegrar com este fato e continuar treinando dia e noite. Notice the qualities of heart and mind that are developed by this kind of practice. First, it teaches you to be observant, and in particular, to be observant of your own actions, their motivation, and their results, because this is one area where we tend to engage in a lot of denial. The area of our motivations, our actions, and the results is the first area where we learn denial when we're children, is when we might have said, it was already broken when I lay down on it. The Buddha here is teaching you not to develop that attitude. If you actually have broken something by stepping on it, you should admit that you were the one who broke it. Observe as qualidades do coração e da mente que são desenvolvidas por esse tipo de prática. Primeiro, isso ensina você a ser observador, e em particular a ser observador de suas próprias ações, da motivação e dos resultados das suas ações,
porque essa é uma área em que tendemos a nos envolver em muita negação. A área de nossas motivações, nossas ações e dos resultados delas é a primeira área em que aprendemos a negação quando somos crianças, como, por exemplo, quando poderíamos ter dito: "Ah, já estava quebrado quando eu me deitei sobre esse objeto." Aqui o Buda está ensinando a você a não desenvolver essa atitude. Se você de fato quebrou esse objeto pisando nele, você deve admitir que você foi foi a pessoa que quebrou. The Buddha's instructions here also teach you to have a healthy attitude towards your mistakes, what we would call a healthy sense of shame, one that comes with a high sense of self-esteem. This is not the shame that's the opposite of pride, it's the shame that's the opposite of shamelessness. You're not ashamed of yourself as a person, but you are ashamed of any of your actions that have caused harm, because you regard them as beneath you. And you would be ashamed for people you respect to see you do those things. This healthy shame is actually very helpful in the path because it enables you to see your mistakes as mistakes and it makes you want to stop making them. The first steps in being able to learn from them. As instruções do Buda aqui também o ensinam a ter uma atitude saudável em relação aos seus erros. O que chamaríamos de sentimento saudável de vergonha, que é acompanhado de uma alta noção de autoestima. Essa não é a vergonha que é o oposto do orgulho, é uma vergonha que é o oposto da falta de vergonha. Você não tem vergonha de si mesmo como pessoa, mas você tem vergonha de qualquer uma de suas ações que causaram danos, porque você as considera indignas e ficaria envergonhado se as pessoas que você respeita o enxergassem fazendo essas coisas. Essa vergonha saudável é, de fato, muito útil no caminho, porque permite que você veja seus erros como erros e faz com que você queira parar de cometê-los. Então, esses são os primeiros passos para poder aprender com esses erros. The Buddha's instructions also teach other healthy attitudes. For example, compassion. You want to make sure that your actions harm no one. Heedfulness. Your actions make a difference between causing harm and not causing harm, so you should take extra care not to cause harm. Truthfulness. If you make a mistake, you should be willing to admit to it to other people. Integrity. Take responsibility for your actions. As instruções do Buda também ensinam outras atitudes saudáveis. Por exemplo, compaixão. Você quer ter certeza de que suas ações não prejudicam ninguém. Cautela. Suas ações fazem a diferença entre causar danos e não causar danos. Então você deve tomar cuidado extra para não causar danos. Veracidade. Se você cometer um erro, você deve estar disposto a admiti-lo para as outras pessoas. Integridade. Assuma a responsabilidade por suas ações. In particular, however, the Buddhist instructions here teach the most skillful sense of self to help you on the path, a self that's always willing to learn. If your sense of pride or self-worth is built on the idea that you're already good, you'll have trouble learning and trouble admitting mistakes. But if your pride or self-worth is built on the idea that you're always willing to learn, it opens many possibilities for developing more skill. It's the best kind of pride there is, the most useful basis for skillful I-making and my-making. Aqui, em particular, as instruções do Buda ensinam a noção mais hábil de eu para ajudá-lo no caminho. Um eu que está sempre disposto a aprender. Se sua noção de orgulho ou autoestima for construída com base na ideia de que você já é bom, você terá dificuldades de aprender e de admitir erros. Mas, se seu orgulho ou autoestima for construído com base na ideia de que você está sempre disposto a aprender, isso abre muitas possibilidades para o desenvolvimento de mais habilidades. É o melhor tipo de orgulho que existe, a base mais útil para a construção hábil do eu e para a construção hábil do meu. This is the kind of pride that can use a sense of shame, integrity, and all the other attitudes the Buddha is teaching here as means to negotiate with your less skillful selves, the less skillful members of the committee, and win them over to the path to true happiness. In the factors of the path, this comes under right effort, the ability to generate desire within yourself to do the right thing. Este é o tipo de orgulho que pode usar uma sensação de vergonha, integridade e todas as outras atitudes que o Buda está ensinando aqui como meio de negociar com seus eus menos habilidosos, os membros menos hábeis do comitê,
e conquistá-los para trabalhar juntamente com os membros hábeis no caminho da felicidade verdadeira. Nos fatores do caminho, isso se enquadra no esforço correto, a capacidade de gerar desejo dentro de si mesmo para fazer a coisa certa. Finally, these instructions teach an important lesson about happiness, that it is possible to find a happiness that offers happiness to others. In other words, your happiness does not have to depend on the pain of other people. If it's gained through generosity, virtue, and goodwill, it actually fosters their happiness too. In this way, you learn not to draw a sharp line between your happiness and the happiness of those around you. And as a result, you focus less on the word my in my happiness and take more interest in trying to master cause and effect. What actions actually cause happiness both for yourself and for those around you? Finalmente, essas instruções ensinam uma lição importante sobre a felicidade, que é possível encontrar uma felicidade que também ofereça felicidade aos outros. Em outras palavras, a sua felicidade não precisa depender da dor dos outros. Se for conquistada por meio da generosidade, virtude e boa vontade, ela, na verdade, também promove a felicidade deles. Dessa forma, você aprende a não traçar uma linha nítida entre a sua felicidade e a felicidade daqueles ao seu redor. E, como resultado, você foca menos na palavra minha e mais. Você foca menos na palavra minha e minha felicidade e se interessa mais em tentar dominar a causa e efeito, para ver quais ações realmente causam felicidade tanto para si mesmo quanto para aqueles ao seu redor. In this way, any sense of self fades into the background, and your sensitivity to cause and effect comes more to the fore. This is what enables you to get more and more skillful on the path, so that you can deal skillfully with any situation you encounter in your practice. Dessa forma, qualquer noção do eu se dissolve em segundo plano, e sua sensibilidade à causa e ao efeito vem mais à tona, ao primeiro plano. Isso é o que permite que você fique cada vez mais hábil no caminho, para que você possa lidar habilmente com qualquer situação que encontrar em sua prática. As I said, those instructions give beginning instructions on how to train yourself as a commentator to pass judgment on your actions, not in line with your old standards, but in line with the standards that are actually helpful on the path. E como eu já disse, essas instruções dão orientações iniciais sobre como treinar seu eu comentarista para julgar suas ações, não de acordo com seus padrões de comportamentos antigos, mas de acordo com os padrões que são úteis no caminho. The canon also contains further instructions on how to train the self as commentator. What's interesting is that they fall in line with the teachings of modern psychology on what is called healthy ego functioning, how to train your sense of self to be mature in its pursuit of happiness. O cânone também contém mais instruções sobre como treinar o eu comentarista. O que é interessante é que elas se alinham com os ensinamentos da psicologia moderna sobre o que é chamado de funcionamento saudável do ego, ou seja, como treinar sua noção de eu para ser madura em busca pela felicidade. This is interesting because we're often taught that the Buddha regarded the ego as a bad thing, but the Buddha was more subtle than that. He saw that your sense of self may have its selfish side, but it can be also trained to see that being unselfish is in its own best interests. The same principle holds true for the ego. Modern psychology teaches 5 healthy ego functions: suppression, sublimation, anticipation, altruism, and humor. And the Buddhist path has teachings that correspond to all 5. Isso é interessante porque muitas vezes nos ensinam que o Buda considerava o ego algo ruim. Mas o Buda ele era mais sutil do que isso. Ele viu que sua noção de eu pode ter o lado egoísta, mas também pode ser treinada para ver que ser altruísta é de seu próprio interesse. O mesmo princípio vale para o ego. A psicologia moderna ensina 5 funções saudáveis do ego. Elas são supressão, sublimação, antecipação, altruísmo e humor. E o caminho budista tem ensinamentos que correspondem a todos esses 5. First, suppression. Suppression is when you realize that a desire is unhealthy or unskillful, and you learn how to say no to it. This is different from repression. In repression, you deny that you have the desire to begin with. In suppression, you know you have the desire, but you simply learn how to say no.
Primeiro, a supressão. A supressão é quando você percebe que um desejo é nocivo ou inábil e você aprende a dizer não a ele. Isso é diferente da repressão. Na repressão, você nega que tem esse desejo para começo de conversa. Na supressão, você sabe que tem o desejo, mas simplesmente aprende a dizer não. In the Buddhist teachings, this principle is similar to restraint. There's a famous passage in the Dhammapada where the Buddha says that if you see a greater happiness that comes from abandoning a lesser happiness, you should be willing to let go of the lesser happiness in order to gain the greater happiness. This sounds very simple and commonsensical, but it's not easy to practice. Many people even resist the idea of practicing it. When playing chess, we want to win, but keep all our pieces at the same time. Nos ensinamentos do Buda, esse princípio é semelhante à contenção. Há uma famosa passagem no Dhammapada em que o Buda diz que se você vir ou enxergar uma felicidade maior que provém do abandono de uma felicidade menor, você deve estar disposto a abandonar a felicidade menor a fim de obter a felicidade maior. Isso parece muito simples e óbvio, mas não é fácil de praticar, e muitas pessoas até resistem à ideia de praticá-lo. Como jogar xadrez. Queremos ganhar, mas também manter todas as nossas peças ao mesmo tempo. The wisdom of suppression lies in realizing this, that you have to sacrifice some things in order to gain what you really want. This is what the Buddha teaches in restraint. If you see that any actions are unskillful, you learn how to avoid them for the sake of a greater happiness, the end of all suffering. It's a trade. That's the first healthy ego function. A sabedoria da supressão está em perceber isso, que você tem que sacrificar algumas coisas para ganhar o que você realmente quer. E é isso que o Buda ensina na contenção. Se você vir que quaisquer ações são inábeis, você aprende a evitá-las em prol de uma felicidade maior, o fim de todo sofrimento. É uma troca. Essa é a primeira função saudável do ego. The second healthy ego function is sublimation. This is where, when you realize that you have an unhealthy or an unskillful desire for happiness, you don't just suppress it, you replace it with a more skillful way of finding happiness. This, in the Buddhist teachings, is precisely what concentration practice is about. If you can learn how to develop a sense of well-being, refreshment, and pleasure right here and now, simply by focusing on your breath, you find it much easier to let go of unskillful desires for happiness. That's the second healthy ego function. A segunda é a sublimação. E aqui que quando você percebe que tem aqui é quando você percebe que tem um desejo nocivo ou inábil de felicidade. Então você não apenas o suprime, você o substitui por uma maneira mais hábil de encontrar a felicidade. E isso, nos ensinamentos do Buda, é precisamente o que a prática da concentração, isso é precisamente o que é a prática da concentração. Se você pode aprender a desenvolver uma sensação de bem-estar, alívio, frescor, prazer aqui e agora, simplesmente focando ou se concentrando na respiração, você percebe que é muito mais fácil deixar de lado os desejos inábeis de felicidade. Essa é a segunda função saudável do ego. The third is anticipation. Anticipation is when you see future dangers and you prepare for them. The Buddha also teaches this principle in his teachings on the importance of heedfulness, which is essentially teaching that your actions do matter. This principle we've already encountered in the teachings to Rahula, but it's good to look at it in a little more detail to see how it's actually probably the most basic healthy ego function of all. A terceira é a antecipação. Antecipação é quando você vê perigos futuros e se prepara para eles. O Buda também ensina esse princípio em seus ensinamentos sobre a importância da cautela, que é essencialmente um ensinamento que suas ações importam. Já encontramos esse princípio nos ensinamentos a Rahula, mas é bom olhar um pouco mais detalhadamente para ver como esse princípio é provavelmente a função mais básica do ego saudável. Heedfulness teaches that there are dangers in life, not only outside, but also inside the mind. But you can also take the role of a responsible agent, training the mind to act in a way that avoids those dangers. As the Buddha says, a strong sense of heedfulness is what underlies all skillful behavior. Notice, he doesn't say that our behavior is good because we are innately good. He says we behave well when we're heedful. We sense the dangers in life and we do what we can to avoid them. That's the third healthy ego functioning.
A cautela ensina que há perigos na vida, não apenas fora, mas também dentro da mente. Mas você também pode assumir o papel de um agente responsável, treinando a mente para agir de uma maneira que evite esses perigos. Como o Buda diz, uma forte noção de cautela é o que está por trás de todo comportamento hábil. Observe, ele não diz que nosso comportamento é bom porque possuímos uma bondade inata. Ele diz que nos comportamos bem quando somos cautelosos. Percebemos os perigos da vida e fazemos o que podemos para evitá-los. Esse é o terceiro ego saudável. Esse é o terceiro ego saudável funcionando. The fourth is altruism, which is the realization that your happiness has to depend to some extent on the happiness of others. This principle in Buddhism is called compassion. This principle, too, we've already noted in the instructions to Rahula, but it's useful to look at it a little further to see why it's an ego function. O quarto é o altruísmo, que é a percepção de que sua felicidade tem que depender, até certo ponto, da felicidade dos outros. Este princípio no budismo é chamado de compaixão. Já ressaltamos esse princípio nas instruções para Rahula, mas é útil analisá-lo um pouco mais para ver por que é uma função do ego. There's a story from the canon that shows how this quality is derived from heedfulness. One evening, King Pasenadi is alone in his bedroom with his queen, Malika. In a tender moment, the king turns to the queen and asks her, "Is there anyone you love more than yourself?" Now you know what the king is thinking. He wants the queen to say, "Yes, your majesty, I love you more than I love myself." And if this were a Hollywood movie, that's what she would say. But this is not Hollywood. This is the Pali Canon. The queen says, "No, there's no one I love more than myself. And how about you? Is there anyone you love more than yourself?" The king has to admit, well, no. That's the end of the scene. Há uma história do cânone que mostra como essa qualidade é derivada da cautela. Uma noite, o rei Pasenadi está sozinho em seu quarto com sua rainha Malika. Em um momento de ternura, o rei se vira para a rainha e lhe pergunta: "Existe alguém que você ama mais do que você mesma?" Então, você já sabe o que o rei está pensando. Ele quer que a rainha diga: "Sim, Vossa Majestade, eu te amo mais do que a mim mesma." E se esse fosse um filme de Hollywood, é isso que ela diria. Mas não é um filme de Hollywood, é o Cânone Pali. A rainha diz então: não há ninguém que eu amo mais do que a mim mesma. E você? Existe alguém que você ama mais do que você mesmo? E o rei tem de admitir: bem, não. Esse é o fim da cena. The king leaves the palace and goes to see the Buddha to tell him what happened. And the Buddha says, "The queen is right. You can search the entire world and you will never find anyone you love more than yourself. In the same way, all other beings love themselves fiercely." But the conclusion the Buddha draws from this is interesting. He doesn't cite this as an excuse for selfishness. Instead, he uses it as a rationale for compassion. He says that because all beings love themselves so fiercely, if you really want happiness, then you shouldn't harm others or get them to cause harm. Então o rei deixa o palácio e vai ver o Buda para lhe contar o que aconteceu. E o Buda diz: sim, a rainha está certa. Você pode buscar no mundo inteiro e nunca vai encontrar alguém que você ame mais do que a si mesmo. Da mesma forma, todos os outros seres amam a si mesmos tão intensamente. Mas a conclusão que o Buda tira disso é interessante. Ele não cita isso como uma desculpa para o egoísmo. Em vez disso, ele usa como uma justificativa para a compaixão. Ele diz que, como todos os seres amam a si mesmos tão intensamente, se você realmente quer ou quiser a felicidade, então você não deve prejudicar os outros ou influenciá-los a causar danos. There are two principles behind his reasoning here. One is that if your happiness depends on other people's suffering, they won't stand for it. They'll try to destroy your happiness whenever they can get the chance. Second, the principle is sympathy. If you see that your own happiness depends on other people's suffering, deep in your heart, you can't really be happy. So this is the basis for compassion. That's the fourth healthy ego function. Há dois princípios por trás do raciocínio do Buda aqui. Um deles é que, se sua felicidade depender do sofrimento das outras pessoas, elas não vão tolerá-lo. Elas tentarão destruir a sua felicidade sempre que tiverem a chance. Segundo, o princípio da simpatia.
Se você vir que sua própria felicidade depende do sofrimento de outras pessoas, no fundo do seu coração, você não poderá ser realmente feliz. Portanto, essa é a base da compaixão. Essa é a quarta função saudável do ego. The fifth how the ego function is humor. The Buddha doesn't talk explicitly about this topic, but there are many stories in the canon, especially in the Vinaya, the section of the monk's rules, that show his good sense of humor. An example concerns a monk, Venerable Sagata, who had great psychic power. One day he did battle with a great fire-breathing serpent and won. He ended up capturing the serpent in his bowl. People heard about this and were very impressed. They wanted to give him a very special gift, so they went to ask a group of monks, what is something that monks don't usually get? But they asked the wrong group of monks. These monks said, we don't usually get hard liquor. So the next morning, all the lay people in the city prepared liquor for Sagata. After drinking hard liquor at every house, he passed out at the city gate. The Buddha came along with a group of monks, saw Sagata, and told the monks to pick him up and take him back to the monastery. They laid him down on the ground with his head toward the Buddha and his feet in the other direction. A quinta função saudável do ego é o humor. O Buda fala explicitamente sobre esse tópico, mas há muitas histórias no cânone, especialmente no Vinaya, a seção sobre as regras dos monges, que mostram seu bom senso de humor. Um exemplo diz respeito a um monge, o venerável Sagata, que tinha grandes poderes psíquicos. Um dia, ele lutou com uma grande serpente cuspidora de fogo e venceu. Ele acabou capturando a serpente em sua tigela. As pessoas ouviram falar disso e ficaram muito impressionadas. Elas queriam lhe dar um presente muito especial, então foram perguntar a um grupo de monges: o que é algo que os monges geralmente não recebem? Mas eles perguntaram ao grupo de pessoas erradas. E as pessoas disseram, aí os monges disseram, nós geralmente não recebemos bebidas destiladas. Então, na manhã seguinte, todos os leigos da cidade prepararam bebidas alcoólicas para o monge Sagata. Depois de tomar as bebidas alcoólicas em todas as casas, ele desmaiou no portão da cidade. O Buda veio junto com um grupo de monges, viu Sagata e pediu para os monges pegá-lo e levá-lo de volta ao mosteiro. Deitaram-no no chão com a cabeça para o Buda e ele deitado na cabeça no chão com a cabeça para o Buda e os pés em direção oposta. Now, Sagata didn't know where he was, so he started tossing and turning back and forth, and finally his feet were pointed at the Buddha. The Buddha asked the monks, before, didn't he show respect to us? And the monks said, yes. Is he showing respect now? No. Before, did he do battle with a fire-breathing serpent? Yes. Could he do battle with a salamander now? No. This is why we have the rule against drinking alcohol. Agora, o monge Sagata não sabia onde ele estava, então ele começou a se revirar e se debater no chão, até que finalmente seus pés ficaram apontados para o Buda. O Buda perguntou aos monges, estão vendo? Antes, ele não mostrava respeito? E os monges disseram, sim. Ele está mostrando respeito agora? E os monges disseram, não. E antes, ele não lutou com uma serpente cuspidora de fogo? Sim. E agora, ele conseguiria lutar com uma salamandra? Não. É por isso que temos a regra de não beber álcool. Most of the humor stories in the canon are found in the Vinaya, the section explaining the rules for the monks. I think this is very important. It shows that a very humane approach to morality. If you live under a group of rules that lacks a sense of humor, it can be very oppressive. Those rules can be very difficult to follow while maintaining a sense of responsible intelligence, self-respect. When a sense of morality is based on a wise sense of humor, it reveals an understanding of the foibles of human nature, and the rules are much easier to follow with dignity. This is why humor is a healthy ego function. If you can laugh at yourself in a good-natured way, it's a lot easier to drop your old unskillful habits without any self-recrimination. That makes it a lot easier to practice. A maioria das histórias humorísticas no cânone são encontradas no Vinaya, a seção que explica as regras para os monges. Penso que isso é muito importante. Mostra uma abordagem muito humana da moralidade. Se você vive de acordo com um grupo de regras que não tem um senso de humor, isso pode ser muito opressivo. Essas regras podem ser muito difíceis de seguir, mantendo, ao mesmo tempo, uma noção sensata e inteligente de respeito próprio.
Mas, quando um senso de moralidade é baseado em um senso de humor sábio, ele revela uma compreensão das fraquezas da natureza humana, e as regras são mais fáceis de seguir com dignidade. É por isso que o humor é uma função saudável do ego. Se você pode rir de si mesmo de uma maneira bem-humorada, é muito mais fácil de abandonar seus velhos hábitos inábeis sem qualquer autorrecriminação. Isso torna a prática muito mais fácil. So as we can see, the Buddha teaches all 5 types of healthy ego functioning. This means that we cannot say that he's teaching non-ego or egolessness. In fact, these teachings on these 5 qualities are another way in which he teaches a healthy sense of self. Portanto, como podemos ver, o Buda ensina todos os 5 tipos de funcionamento saudável do ego. Isso significa que não podemos dizer que ele está ensinando o não-ego ou a ausência de ego. Na realidade, esses ensinamentos sobre essas 5 qualidades são outra maneira pela qual ele ensina uma noção saudável de eu. We can also see that these teachings on developing a healthy ego include some of the basic virtues of the Buddha himself: discernment, compassion, and purity. The discernment in anticipation, sublimation, and humor. The compassion in altruism, and the purity in suppression. In this way, these qualities of the Buddha come from healthy ego functioning and the intelligent pursuit of happiness. Unlike some religious teachers, the Buddha doesn't encourage you to feel ashamed for your desire for happiness or to deny it. Instead, he shows you how you can train that desire so that it leads to true happiness and develops noble qualities of heart and mind along the way. He shows you how your ego can become wise, compassionate, and pure. Também podemos ver que esses ensinamentos sobre o desenvolvimento de um ego saudável incluem algumas das virtudes básicas do Buda: discernimento, compaixão, pureza. O discernimento na antecipação, sublimação e no humor, a compaixão no altruísmo e a pureza na supressão. Dessa forma, essas 3 qualidades do Buda são provenientes do funcionamento saudável do ego na busca inteligente da felicidade. Ao contrário de certos professores religiosos, o Buda não encoraja a sentir vergonha de seu desejo de felicidade e nem negá-lo. Em vez disso, ele mostra como treinar esse desejo para que ele leve à felicidade verdadeira e desenvolva qualidades nobres do coração e da mente ao longo do caminho. Ele mostra como seu ego pode se tornar sábio, compassivo e puro. Even the perception of not self, if we apply it in the right way, is a healthy ego function. Remember, we're not trying to let go of our sense of self because we hate it, for that would encourage a form of neurosis. We're letting it go because we've come to understand through developing our skills on the path, both the uses and the limitations of healthy perceptions of self. We're letting go to find a higher level of happiness, which is what healthy ego functioning is all about. Mesmo a percepção do não-eu, se a aplicarmos de maneira correta, é uma função saudável do ego. Lembre-se, não estamos tentando deixar de lado nossa noção de eu porque odiamos nossa noção de eu, pois isso encorajaria uma forma de neurose. Estamos abrindo mão dela porque passamos a entender, por meio do desenvolvimento de nossas habilidades no caminho, que tanto os usos quanto as limitações de percepções saudáveis do... Porque entendemos que tanto quanto... Estamos abrindo mão dela porque passamos a entender, por meio do desenvolvimento de nossas habilidades no caminho, que tanto os usos quanto as limitações de percepções saudáveis do eu. Estamos abrindo mão dela para encontrar um nível superior de felicidade. E é disso que se trata o funcionamento saudável do ego. This is how we use our sense of self as producer, consumer, and commentator to arrive at the point where we can apply the perception of not self to all things, our sense of self included, in a healthy and fruitful way. And that's the topic we'll take up tomorrow. É assim que usamos nossa noção do eu como produtor, consumidor, comentarista para chegar ao ponto em que podemos aplicar a percepção de não eu a todas as coisas, inclusive a noção do eu, de uma maneira saudável e frutífera. E esse é o tema que abordaremos amanhã. Okay, let's meditate. Vamos meditar.
Boa noite a todos. Boa noite. Ficam bem, durmam bem. Até amanhã. Good night, everyone. Sleep well, stay well. I'll see you tomorrow.